Bom, o programa Mais Saúde está no ar. Hoje eu vou entrevistar a médica veterinária Gabriela Sabatini, que atualmente trabalha com reprodução de equinos, e ela vai explicar um pouco para a gente sobre o manejo, sobre a parte sanitária. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Tudo Como é que bem? tá, Pri? Tudo Tudo jóia, jóia. graças a Deus. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa área de como mulher, primeiro, como mulher, você escolheu essa área de grandes, que é tão machista, na área, principalmente na área de reprodução de equinos, né, que é a área de grandes animais que você trabalha. Sim. Pri, primeiramente é um prazer estar aqui com você, tá? Prazer é meu. Estou muito feliz pelo convite. Eu falo que trabalhar com a área de grandes animais, seja equinos, bovinos, é um desafio, né, para todo mundo, ainda mais para quem está começando também. E nós, por sermos mulheres, é ainda mais difícil, né? Mas, assim, eu sempre falo, né? A gente trabalhando certinho, né? Mostrando que sabe realmente fazer, que você domina sobre o assunto, você vai ganhando, né? Respeito, né? No espaço. Não é fácil, tá? Se fosse, né, uma coisa que fosse fácil, né? Todo mundo faria. Realmente não é fácil, é difícil entrar no meio, tá? Mas, Ainda assim, é o povo muito machista ainda. o pessoal é muito machista ainda. Não Tá? acredita Muita gente nas mulheres. que duvida, assim, da capacidade. Já teve casos, assim, de eu ir atender quando eu trabalhava no hospital veterinário, né, quando eu era residente. E eu cheguei para atender o cavalo, né, aí o proprietário falou assim, ué, mas cadê o veterinário? Né, ele virou para mim e, assim, nesse mesmo dia, né, ele ficou desconfiado comigo durante todo o atendimento, até quando eu ia aplicar as medicações, ele falava assim, mas o que é que eu faço? Aí eu falei, não, eu sou veterinária, né, eu tenho experiência para isso, eu sei do que eu estou fazendo, né? Aí fiz tudo o que tinha que ser feito, né? Mas assim, é só um exemplo, né, do que às vezes acontece na rotina, né? É desagradável, mas tem que saber lidar com a situação. Eu não abaixei a cabeça, né, em nenhum momento, não me deixei abalar, né? Fui lá, mostrei para ele que eu sabia o que eu estava fazendo. E no final, ele me agradeceu muito, né? Porque deu tudo certo com o animal dele. Mas não é fácil, realmente. Assim, para E, quem está saindo também da faculdade, né, já indo para o mercado de trabalho e trabalha a campo, né, a gente, por ser mais novo, também já tem essa dificuldade. sem Também dúvida, é por isso que eu ser te perguntar. mulher, né, acaba que piora ainda a situação, mas eu falo assim, eu sou uma pessoa que sou muito persistente, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com cavalos, né, sempre... Eu entrei na faculdade já pensando isso, né, o que eu sempre gostei, e não me deixei abalar em nenhum momento, né? Claro que, né, que tem horas, né, que a gente fala, nossa senhora, será que às vezes eu trabalhasse em alguma outra área, né, era mais fácil e tal, mas não seria o que eu amo, né, fazer, que é trabalhar com uma parte de equinos. Você tinha experiências de vida, assim, com animais de grande porte, antes de Sim, entrar? sim, eu Vai cresci explicar. assim, no sítio, né, praticamente, né, meu avô, né, meus avôs por parte de pai e por parte de mãe, né, os dois tinham um sítio, né, Que então, sortudos. sim. Então, assim, eles moraram até velhinhos, assim, no sítio, né? Tem uma avó ainda que mora no sítio. Então, assim, todo final de semana, né, eu tava lá, e foi até por conta desse meu avô, né, que começou essa minha conexão com o cavalo, que foi ele que me mostrou, né? E aí, a partir disso, não parou mais essa paixão. E vou te contar, hein, fazer um parênteses, a minha vida também foi assim. Meu avô, mas só que meu avô não tinha chácara, nenhum dos meus avós. Uhum. Mas o meu avô, quando ele era pequeno, o pai da minha mãe, ele tinha cavalo quando ele era pequeno. Então, ele contava as histórias para mim e eu entrei na veterinária para trabalhar com equinos. Conforme os anos foram passando, eu desisti justamente por causa desse mundo machista que não Não é acredita nas fácil, mulheres. Isso não é é muito fácil. chato Eu e lembro, muito assim, difícil. Tem que ser quando muito persistente, por isso que eu muito já te admiro demais. eu lembro que quando eu estava na faculdade, né, é, era uma modinha, né? Todas as meninas usar bota, né? Ter esse estilo country, né? E aí todas elas falavam que queriam trabalhar com cavalos ou com bovinos, né? Só que assim, a realidade é outra, né? Quando a gente chega para trabalhar, não é simplesmente, vou mandar um currículo para tal fazenda. Não, você tem que ir ganhando espaço, né?
e por isso que é tão difícil, né? A gente tem que ir mostrando o resultado, né? Aí passa também pela barreira do preconceito, mas aí eu fui persistente e estou lutando, né, até hoje. É isso aí. E a campo deve ser mais difícil do que você estar num hospital veterinário, né? Sim, com certeza. Eu trabalhei no hospital veterinário 2 anos, né, que foi quando eu fiz a residência, também foi lá no Dr. Alinha Chique, e lá, quando a gente trabalha no hospital, né, a gente tem os professores por trás também, né, então tem alguém que instrui a gente. Às vezes, né, os professores iam com a gente no atendimento, né, então acaba que o proprietário acaba que respeita, né, um pouco mais também, o professor, na presença de um homem mais velho, né. Sem dúvida. E aí a campo não, né, você é você e os bichos e o proprietário. Proprietário e mostrar resultado para ele, mostrar que você realmente sabe o que está fazendo, que domina o assunto, e não é fácil. Só para fazer um parênteses, a Gabriela, a doutora Gabriela, ela é sócia proprietária do CETRI em Bálsamo, e ela é professora, ela ajuda na parte de reprodução de equinos, né? Isso, né? Eu já trabalhei com a parte de clínica médica e clínica cirúrgica também, mas hoje eu trabalho só com a parte de reprodução equina. Gabriela, a parte que tomo conta lá na central. E hoje o campo está maior para as mulheres nessa área de reprodução? Está maior. Mesmo com todo o preconceito, mesmo com esse mundo machista ainda? Sim, está maior. Assim, a área de reprodução equina é uma área que é muito delicada, né? O equino em si já é uma espécie, né, que ele é mais delicada do que as outras, diferente de um bovino, né? Nossa, super. E a mulher, ela naturalmente já é um pouco mais delicada que o homem, um pouco mais detalhista, né? Então, assim, eu falo que é uma área ótima para mulheres trabalharem, né? Porque geralmente se dá muito bem, né? Por conta de ser mais detalhista mesmo, de ser mais cuidadosa, né? A reprodução equina, assim, quando você faz certinho, né, sem ser uma receita de bolo, você procura fazer o mais minucioso, né, possível, né, com mais cuidado possível. E aí as mulheres acabam que têm grandes chances, né, nesse meio. Mais equinos do que nos bovinos, né? Mais equinos que no bovino. Eu vejo assim que aí, nos bovinos ainda as mulheres estão tentando ainda ganhar espaço, né, nos equinos é um pouco melhor aceito, né, do que reprodução de bovinos. Eu ia te perguntar justamente, você catou a minha pergunta, da delicadeza da mulher e dela ser super detalhista em relação à vida, né? Com certeza. Realmente. Assim, a reprodução equina, né, a gente trabalha muito com palpação de égua, né, ultrassonografia retal, né, e o reto do equino é muito mais sensível, né, é uma camada que, se a gente fizer, às vezes, muita força, né, tem um risco até de romper, né, de levar à morte desse animal. Então, assim, mulher, por ser mais delicada, mais cuidadosa, né, nesse quesito, eu acho melhor, assim. A mão da mulher é mais delicada, né? Da vaca já é... O pessoal já vai... Tem muita delicadeza, né? Já vai com força. Na brutalidade. Sim, eu dou curso também, né, de reprodução equina, né? Pessoal que às vezes já sabe, né, e quer às vezes melhorar alguma técnica, ou para quem está começando, né, aprendendo, né, saindo da faculdade. E sempre, né, quando eu estou ensinando a palpar, eu falo assim, ó, muita calma nessa hora, tá? Às vezes o pessoal já palpou vaca, né, mas cavalo não, né? Eu falo assim, ó, é diferente, tá? Você tem que respeitar o tempo dele, começou a contrair, vamos esperar, né? Porque é diferente, né, das outras espécies. Todo um cuidado. Sem dúvida. Hoje, você está lá no CETRI, mas quando você fazia a residência, você ia a campo, né? E você me falou que tem muita diferença em muitas coisas entre campo, né, e numa central como de reprodução aí, ou mesmo em algum outro lugar. Você falou que é bem diferente. Com certeza. Eu ainda atendo, né, animais a campo, tanto na parte de reprodução e clínica, mas atendo hoje mais na central, né? Para isso mesmo. E eu vejo, assim, que é muita diferença, porque quando eu trabalho a campo, eu preciso ir até aquela propriedade para examinar esse animal, né? E eu preciso, às vezes, ir mais de um dia nessa propriedade.
dependendo se às vezes é uma distância, né, muito grande, ou às vezes está fora da minha rota, eu preciso ir para outro lugar, eu não consigo dar uma atenção 100% a campo, pensando no animal de reprodução. Uhum. Agora, na central, eu estou ali praticamente todos os dias, né? Sim. Então, se eu quiser passar ultrassom naquela égua 10 vezes no dia para fazer um acompanhamento mais de perto, eu consigo. Então, essa assim, é uma das grandes diferenças, né, da central. Na central, eu sempre tenho um funcionário para me ajudar. Às vezes, a campo eu não tenho, né? Às vezes, a égua se mexe durante o exame, isso acaba que atrapalha também, né? O maior desafio da veterinária, mulher veterinária, seja a campo, seja numa central, qual é? O maior desafio da É. mulher, eu acho que é Ou, você você nem colocar a ganhar, mulher em jogo, mas qual é o maior desafio? eu acho que é você ganhar o respeito dos funcionários, seja proprietário, né, funcionário, peão, eu acho que é ganhar o respeito desse pessoal. E assim, como que se ganha, né, o respeito deles? Eu sempre falo, é fazendo um trabalho honesto, né, mostrando para eles, né, que você realmente sabe o que está fazendo. Eu gosto, né, de fazer o trabalho e às vezes ir conversando com eles, explicando o que eu estou fazendo, né, porque aí já é um jeito, né, de eu mostrar para eles que Sim. eu sei o que eu estou fazendo e também de dar uma atenção, né, porque às vezes muitos gostam de estar acompanhando também, né. E assim, a gente tem que ter um bom relacionamento, né, com as pessoas que trabalham, né, nessas propriedades, até porque o nosso serviço de reprodução depende muito do funcionário. Às vezes tem hormônios, né, que eu preciso que esse funcionário aplique à noite para mim e só vai funcionar se ele aplicar naquela hora mesmo, né? Então, assim, o resultado do meu trabalho depende também se ele vai colaborar comigo ou não, É né? lógico. Então, assim, por isso que é importante essa boa convivência, né? Porque senão acaba que interfere no meu resultado também, né? Uhum. Isso também é um problema até de quando eu trabalhei a campo também, né? Não em questão assim, né, de confiança com o funcionário, mas às vezes precisei deixar uma medicação, né? Era na verdade de transferência de embrião que eu estava fazendo uma égua, e aí eu precisava fazer umas medicações na égua receptora. E uma das medicações caiu no domingo, né? E eu ainda até mandei mensagem, né, lembrando, né? Só que aí na segunda-feira eu fui lá e a medicação ainda estava no mesmo lugar, né, que eu deixei. Então, assim, é um erro do funcionário, né? Sim, mas é, é complicado, né? Porque assim, eu não sou a pessoa que manda nele, né, que é o dono ali da fazenda para exigir isso dele, né? Então, vai dele querer colaborar comigo ou não, né? E Uhum. assim, eu estando na minha central, eu consigo, né, fazer também todo o protocolo certinho. Lá realmente eu tenho um funcionário de confiança, né, que se eu precisar fazer alguma medicação à noite, né, ele pode fazer para mim também, né? Então, assim, a gente já tem um laço, né, maior, né, do que às vezes uma propriedade que eu só vou para fazer um serviço, né? Tem algumas éguas que eu não indico nem fazer o trabalho na campo. E eu sou bem sincera, né, com isso, né, com os meus proprietários, porque eu sei que se eu fizer a campo, eu não vou ter o mesmo resultado de eu fazer numa central. Uhum. Lógico. Por exemplo, quando eu trabalho com inseminação de sêmen congelado, quando a gente trabalha com sêmen congelado, a gente tem que fazer um acompanhamento na égua de 2 em 2 horas, passar Como é que você vai ultrassom. fazer a cama? Só se você dormir do lado da égua. Exatamente. E já aconteceu de eu ter que passar a madrugada, né, em alguma propriedade, né? Só que assim, eu tô lá de madrugada, eu não vou ter nenhum funcionário me ajudando nesse É horário. você com você e o céu e as estrelas e Deus te ajudando. Exatamente. E igual uma das últimas éguas que eu atendi, né, no final dessa estação, eu conversei com o proprietário, né, que ele queria ainda tirar mais um embrião, né, e era de sêmen congelado. Eu falei assim, olha, a gente vai ter que levar a égua para a central. Ele fala, mas a égua está em treinamento, não sei o que lá. E lá é um lugar, assim, o funcionário de lá é um querido, né? Só que à noite, né, não tem como eu pedir para ele ir lá, porque é inviável isso, né? Ele trabalhou o dia todo, ele tem que descansar também. E lá eu não conseguia palpar essa égua sozinha, porque o tronco de lá não tinha. Essa égua não tinha nada para segurar ela na frente. Então ela Nossa. passava reto, tinha que ter alguém segurando, né?
Então, a égua tem que ir para a central nesses casos, né? Casos também de éguas problemas, né? Que tem alguma endometrite subclínica, né? Às vezes, algum problema que a gente não consegue, né, visualizar no ultrassom, precisa fazer algum exame mais específico, né? Então, indicado ir para a central também, né, para a gente fazer o diagnóstico mais certinho, se necessário fazer algum tratamento também, né? Então, assim, são casos e casos. Tem situação que dá para trabalhar a campo e tem situação que eu falo, olha, se a gente fizer a campo, a gente vai estar gastando seu dinheiro à toa. Eu sou, assim, bem sincera mesmo com eles, né? Dá para fazer a campo, dá, mas se não dá, né, então você vai perder dinheiro à toa, porque tem o dinheiro do deslocamento, que ele tem o gasto do deslocamento, tem o gasto da compra do sêmen, tem o gasto da coleta do garanhão, né, na central que está esse garanhão. Aí ele precisa também de um motoboy para levar esse sêmen até a propriedade dele, né? Então, assim, é um valor muito alto, né, para uma chance que às vezes é pequena, né? Então eu falo, ó, então vamos fazer o mais certinho, né? Lógico, nada é 100%, né? Não tem como eu garantir também, né? Sim. Não tem como todas as éguas, né, serem férteis, né? Mas assim, a gente consegue fazer um trabalho mais de perto, sabe? Acompanhando certinho, né? Então fica melhor, bem né? o resultado. Vamos explicar para as pessoas sobre a gestação, essa parte de reprodução, não de forma técnica, mas quanto tempo dura uma gestação de uma égua? Dura aproximadamente 11 meses. 11 meses. 11 meses. Normalmente nasce um potro. Um potro. É para nascer um potro. A espécie equina, ela não é compatível, né, com gêmeos, por conta, né, que ela não tem espaço no útero para desenvolver os dois potros, né? Então é arriscado para a égua, é arriscado para o potro, né? Porque às vezes pode vir de perder os dois, né? Lógico, existem exceções, né? Raras na natureza, né? Já vi vídeos de nascer duas mulinhas, né? Mas é uma coitada dessa égua, né? E um risco assim muito grande, né? Assim, a maioria, né, de quando acontece, às vezes ou a égua vem a óbito, né, porque ela não consegue parir, né? Ou às vezes os dois potrinhos vêm a óbito, ou às vezes todos, né, vêm a óbito também. Então é um risco assim que não vale a pena correr. E a gente, quando a gente se depara, né, com gestação gemelar, a gente eu como veterinária, né, identifico já no início da gestação, né? E aí a gente faz um procedimento, né, para abortar uma das vesículas, né, para seguir somente com um potrinho mesmo. Né? Mas não tem, mas antes o potro do que a égua, né? Exatamente. Assim, dá dó, né? Muito, né? Quando eu ensino isso para meus alunos, eles ficam muito tristes, assim, arrasados. Tem jeito. Mas eu falo assim, olha, a gente tem que pensar primeiro na vida da égua, né? E assim, né, melhor um potro, né, do que tentar dois com chance de perder a égua e os dois potros ainda. Né? Então, mas na lei da natureza é assim, né? Por exemplo, um cachorro, uma cachorra, uma cadela que fez uma ninhada lá de 5 e vê ou um gato, tanto faz, que vê qual que não está em desenvolvimento, ela simplesmente larga. Exatamente. Não é? Né? Só que no caso da égua, como é que você vai aguentar dois potros? Não é viável, não né? É Porque viável. assim, provavelmente, se aguentar, né? Vamos pensar numa situação raríssima, né? Dela conseguir nascer os dois potrinhos, né? Vão ser potros que vão ser pequenos, né? Eles não vão atingir o tamanho de um potro ideal, né? Como se fosse de uma gestação única, né? Uhum. Às vezes pode nascer com alguma deficiência, alguma anomalia, pode acontecer também, né, de não ter uma boa imunidade, né, esse potro. A égua... Pode nascer com falta de algum membro? Pode nascer também, né, afetar o desenvolvimento também desse potro, pode acontecer também. É difícil, então vamos optar por... Sim, não é viável, assim, não recomendo. Gabi, e em relação, assim, à parte alimentar, isso muda muito? O que normalmente se dá para a égua antes e na gestação? Isso muda também, né? Então, assim, a nutrição da égua, né,
eu falo assim, que para nascer um potro saudável, tem que ser pensado uma boa nutrição dessa égua desde antes dessa égua ser inseminada, Sim. né? Então, ela já tem que estar num peso ideal, né? E vir com uma alimentação de boa qualidade, né? Então, tem que ser oferecido volumoso, né? De boa qualidade para essa égua, né? Volumoso seria o quê? Para as pessoas entenderem. Grama ou feno, tá? Na natureza mesmo, né? No piquete seria a grama, né? Uhum. Agora, se um animal de baia, e seria o feno. Tá. Oferecer também, né, uma ração de boa qualidade para essa égua, tá? Ah, preciso dar em altas quantidades de ração, né? Não, é melhor às vezes eu diminuir, né, a quantidade de ração dessa égua, né, e oferecer uma de melhor qualidade, né? Não é quantidade para os cavalos, né? É qualidade, né? Então começa, né, desde quando essa égua está vazia, né? Desde antes da gente fazer a inseminação. Eu falo assim, costumo até brincar, né? Que uma égua que ela tá magra, né? Que ela tá debilitada, né? Ela não tem nem tanta energia para ela. Como que ela vai conseguir gestar um potro, né? Como que ela vai conseguir conceber um embrião, né? Então, por isso que a gente tem que dar uma atenção importante para isso, né? Se ela não tiver num peso ideal também, afeta toda a parte hormonal também dessa égua. Às vezes essa égua nem entra no cio, se ela estiver muito magra, tá? Isso também, né? Se a gente pensar numa égua obesa, também afeta, não é recomendado também, né? Às vezes uma égua que está obesa, acima do peso, também trava, né, dessa égua entrar no cio, porque também interfere nos hormônios, né? Agora, uma égua que está gestante, né? Eu vou continuar, né? Oferecer também, né? Essa grama, esse feno, essa ração também, né? Não precisa aumentar muito, né? Mais do que o normal do que essa égua come. Então, assim, se ela come 2 quilos por dia, posso manter esses 2 quilos por dia, né? Oferecer também sal mineral, né? Que de Eu falar, as vitaminas, né? extrema importância também, né? Para os equinos, qualquer fase, né? Sal mineral à vontade para eles. Uma cenourinha vai bem também? Pode dar como um mimo também. Um presente. Como um mimo. Fala assim, cavalo foi feito para comer grama, né? Mas a gente mima eles, né? Uma maçã, uma cenoura, né? Pode sim. E aí, na gestação, isso altera a alimentação? Precisa melhorar por causa da quantidade de leite para a produção, ou não? Então, o que eu faço, né? Eu mantenho, né, ela com a mesma quantidade de ração, né, de feno, e no final da gestação, geralmente eu aumento um pouquinho, né? Por quê? Porque ela vai estar produzindo leite, né? Ela vai ter que parir essa égua, né? Então ela vai ter um gasto energético muito grande, né? Muito grande. Produzir leite e para essa égua parir, né? Então ela precisa estar num score ideal, né? Num peso ideal, né? Porque ela vai gastar muita energia nesse momento. Então, no final ali, no terço final da gestação, eu aumento um pouco essa quantidade de ração, né? E depois também, né, a hora que ela parir, mantenho essa ração também, tá? Outros cuidados também, assim, que eu faço com éguas gestantes, né? É o manejo sanitário, tá? O que é o manejo sanitário? Seria eu fazer uma vacinação, né? Uma vermifugação, né? Nessas éguas. Então... Vacinação contra quê? Contra os herpes vírus, contra a sinopneumonites, a leptospirose, né? Algumas das doenças que podem causar aborto nessas éguas, né? Tem alguns momentos, né, que tem mais riscos, né, de aborto, né, que é no terço final também da gestação, né, dependendo da doença, na verdade, né? E aí a gente faz algumas vacinas, né, diferente, né, de um animal, né, que não tá prenho, né, que a gente não costuma, às vezes, fazer nesses momentos, né? Então, a partir dos 3 meses, né, de gestação, eu já entro com o tratamento de leptospirose, tá? Que é uma doença que ela pode causar aborto também, desde o início da gestação. Então, já faço preventivo também, né? Existe a vacina, existe antibióticos, né? Então, cada um tem um padrão, um protocolo também, né? Que se faz. E também vacino essas éguas no 5º, 7º e 9º mês de gestação. Isso é um padrão meu, né? Todas as éguas eu vacino nesses meses.
porque nesses meses, né, também ocorre aborto, né, para essas herpes viroses, né, e pelas rinopneumonites, né, então já faço algo preventivo também. E além, né, dessas vacinas, no mês anterior, né, que ela for parir, né, então, no final ali da gestação dela, né, eu faço mais uma dose também de uma outra vacina, que é para passar mais imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, né, no leite, né, para esse potro, para ele se desenvolver melhor, né, ter uma imunidade mais adequada. E ele mama até quanto tempo? Olha, a gente costuma separar eles, né, de 6 a 8 meses, tá? Então ele Sim, mama bem, né? mama bem. Tem áreas, né, que tira mais cedo, né, que tira com 4 meses, né? Mas o normal, assim, padrão é de 6 a 8 meses, né? E assim, a gente tem que tirar, porque senão eles também querem continuar. Ah, mas é lógico, né? Muitos a gente é assim, por que os animais não vão ser? Exatamente, tem que tirar, porque senão eles querem continuar e aí, às vezes, né, fica um potro gigante, né, querendo mamar, tá quase do tamanho da mãe. Mas a quantidade você falou a parte imunológica, mesmo eles mamando depois dos 6, 8 meses que a separação, eles continuam ganhando a parte de anticorpos pelo leite, ou não mais? Não, aí já começa a diminuir também, né? Também, igual o ser humano. Por isso que a gente entra com a vacinação também, né? Nos potros, né? Já começa a vacinar, né? Fazer um protocolo a partir da desmama também, né? Para eles já estarem, né? Com a imunidade melhor também. E aí eles já começam a comer, então, já a mesma coisa que a mãe, feno. Já começa a comer a mesma coisa com a mãe, né? Assim, a partir de uns 2 meses, 3 meses, já começam, né? Às vezes comer uma graminha, né? Então, já vai começando sozinho, né? Tem potrinho também, né, que, dependendo do área, né, às vezes quer vender potro em leilão, já oferece ração também desde novinho, né? Então, assim, desde novinho já come ração também, né? Uma ração que ela é específica para potro, né? Diferente da mãe, né? Aí tem que oferecer separado, né? Não pode deixar ele comer a ração da mãe, né? Porque ele não está desenvolvido ainda, deve comer uma ração de adulto. Sim. Você consegue explicar para a gente, assim, sem termos técnicos, o como que é uma inseminação para uma égua? Consigo. Assim, para eu fazer uma inseminação de uma égua, essa égua ela precisa estar no cio, tá. Certo? Quantos dias demora um cio? Quantos dias demora um cio? De 5 a 7 dias. Rápido, né? Rápido. Então tem que ser rápida. Exatamente. Então, assim, né? Nós veterinários, né? A gente faz um acompanhamento ultrassonográfico, né? Que aí a gente consegue visualizar o útero e o ovário da égua, né? E às vezes ele apresenta uma característica que é indicativo de cio para a gente, né? Então a gente já fica, opa, tá no período próximo de inseminar essa égua, né? Tem sangramento como a mulher? Não. Nem os cachorros? Não tem. Não Nessa tem isso? época, assim, a vulva, né, a vagina dela fica mais vascularizada, mas não tem sangramento. Então, né, nesse período que eu identifico o cio dessa égua, né, eu vou usar um remédio, né, um medicamento, né, para induzir essa égua a ovular. Tá. Tá? O que seria essa ovulação, né? Seria ela liberar esse óvulo, né, que é o que vai gerar, né, o embrião quando eu inseminar essa égua, né, quando eu depositar esse sêmen no útero da égua, tá? Então, eu faço essa medicação, né? Isso eu preciso já estar com esse sêmen, né? Às vezes o garanhão está na propriedade também, né? Então dá para coletar esse garanhão, mas muitas vezes esse sêmen vem de fora, né? Então eu recebo esse sêmen numa caixinha, né? Que ela vem numa temperatura refrigerada para manter aqueles espermatozoides vivos, né? E aí o que eu vou fazer? Né? Eu tenho que higienizar toda a região da vulva ali, né? Da égua, porque eu não posso levar bactérias, sujidades, né, ali para o útero. O útero é um ambiente que ele não tem bactérias, né? Então, ele é estéril. Então, assim, eu tenho que fazer tudo da maneira mais limpa possível, né? Aí a gente coloca uma luva de palpação, né? A gente usa uma pipeta, né? Que ela pode ser rígida. Uma luvinha. Mostra para ele que é uma luvona. Vai uma luva que é até aqui, assim.
Aí a gente utiliza uma pipeta rígida, né? Geralmente, ela pode ser rígida ou pode ser flexível, né? Mas pensando num sêmen que vem refrigerado, né? Que a gente fala nessas caixinhas, a gente usa essa pipeta rígida. Aí eu vou adentrar com essa pipeta, né? Vou entrar com a minha mão e com a pipeta. Vou localizar a cervix, né? O que é essa cervix? É o que vai permitir, né? O que entra e sai desse útero, né? É como se fosse uma porta de entrada mesmo, né? Eu vou adentrar essa cervix, a partir disso, então, minha pipeta já está no útero. Então, o que eu vou fazer agora? Esse sêmen, geralmente, ele vem em umas bisnaguinhas, tá? Então, essa bisnaguinha eu vou acoplar na minha pipeta e vou injetar no útero da égua. Então, basicamente, isso é uma inseminação artificial, né? Existe também a de sêmen congelado, né? Um procedimento um pouquinho mais diferente, que a gente tem que depositar o sêmen lá na ponta do útero dela. Uhum. Para fazer o desenvolvimento, senão não tem desenvolvimento. Exatamente, né? Porque o sêmen congelado, né? Ele é um sêmen que tem uma qualidade um pouco mais baixa, né? Porque ele já passou por um processo, né? De alteração de temperatura, né? De choque de temperatura, então ele já fica, né? Um pouco mais debilitado. E aí, para a gente encurtar, né? O processo até chegar naquele oócito, né? Que foi liberado na ovulação, aí a gente já insemina, então, nessa ponta do útero. Então tem que ser rápido o negócio. Tem que ser rápido. E aí faz um sincronismo de todas as éguas que vão entrar no cio. Não, aí é diferente. Não faz. De bovinos a gente faz assim, então. Todos, né? Eu falo que isso é uma das grandes diferenças também da reprodução de equinos. É por isso que eu estou te perguntando. Né? Vou te perguntar. É uma grande diferença, né? Porque bovinos, eles fazem um remédio, depois só volta lá e insemina todo mundo, né? O cavalo, não. Né? Nas éguas, né? Até porque a gestação do bovino é diferente da gestação. Diferente. E o cio é diferente da égua. É bem diferente, né? Então, assim, a égua, eu vou tratar ela como um ser individual, né? Então, cada uma é uma. Ela demanda mais tempo, né, do que o da vaca, né? Por isso que às vezes eu falo que às vezes eu tenho que ficar indo e voltando na propriedade, né? Porque eu tenho que passar a ultrassom várias vezes, né? Então, assim, não existe um protocolo, né, que eu vou fazer que todas vão responder ao mesmo tempo, né? Então, eu vou ter que avaliar uma por uma, né, para ver que fase do ciclo que elas estão, para ver quais remédios, né, que elas vão responder, né? Porque às vezes eu posso aplicar um remédio em uma, se eu aplicar na outra, não vai fazer diferença nenhuma. Não pode nem responder, né? E assim, às vezes pequenos proprietários, né, confundem isso também, né? Eles acham que às vezes a égua é igual a vaca, né? Que é só o remédio que ela responde, né? Às vezes tem alguns proprietários que conversam comigo e falam assim, eu vou aplicar um ciozinho na minha égua, né? Sim, nossa. Ciozinho, assim, é muito comum, né? O pessoal fala isso para mim, aí eu falo assim, uso também equinos. Equinos também? Eu só achei isso aqui só para... Pode usar também. Eu gosto também do ciozinho, eu uso muito, só que assim, se eu aplicar ele em determinada fase, né, do ciclo dessa égua, não vai fazer diferença nenhuma, né? Esse ciozinho, ele só vai funcionar depois que essa égua ovulou já, né, depois de alguns dias, que aí ela forma uma estrutura que chama corpo lúteo, né, que aí ele vai ter a função de quebrar esse corpo lúteo, né, para ela voltar depois no cio de novo, né. E se ela não tiver, né, essa estrutura que chama corpo lúteo, não vai fazer efeito nenhum, assim, não vai fazer mal, né, não faz mal para a égua, não, mas não funciona. Então tem que marcar quando ela... Exatamente. Mas um caderninho, né? Assim, caderninho com papel e vamos lá. De todas as minhas pacientes, né? Assim, de todos os ciclos dela, né? Para eu saber como é que foi aquele ciclo, se teve alguma coisa alterada, né? E ciclo que eu falo, né, pessoal, é assim, é a fase do ciclo estral dessa égua, né? Então ela passa primeiro por um cio, depois ela passa, né, por essa fase pós-ovulação, né? Então, esse seria, né, esse ciclo estral que eu estou falando. Então, eu preciso saber, né, para ver como que essa égua entra no cio, se às vezes ela é um cio mais rápido, se ela é um cio mais demorado, se às vezes é um cio que não apresenta tantas características no ultrassom, tem disso também, né? Às vezes cada égua é de um jeito,
E é muito diferente mesmo, assim, né? Mas isso independe de raça, independe de qualquer coisa. Exatamente, independe. Depende, assim, não importa. Cada mulher é uma mulher e cada égua é uma égua. Exatamente, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você, e nas éguas também é o mesmo jeito. Não tem como assim a gente fazer um protocolo fechado para elas, né? Para inseminar todas no mesmo dia, não. Às vezes, assim, uma égua eu vou ter que inseminar na segunda e a outra égua eu vou ter que inseminar na quarta. Às vezes o sêmen é até do mesmo lugar, do mesmo garanhão, mas às vezes não tem como eu inseminar as duas no mesmo dia, porque senão eu vou diminuir minha taxa, né, de prenhez, né? Porque ela, uma não vai estar tão no período certo, né, para receber aquele sêmen. Então, tem tudo isso. De glamour a veterinária não tem nada, né? Tem muito suor aí, papel e caneta para marcar essas éguas, né? Muito, assim, tem que deixar tudo marcadinho mesmo, né? E eu anoto tudo. E elas podem começar a ter, elas podem receber o tratamento da parte de reprodução ou monta natural a partir de quanto tempo de vida? Menos de um ano? Não. Nas éguas, eu indico, assim, a partir dos 3 anos, na verdade. 3 anos. Tem éguas, né, que o pessoal já tira embrião com 2 anos de idade, tá? Acontece assim. Mas, assim, para uma égua parir, sabe, mesmo para ela gestar, né? Pensando para ela gestar, eu indicaria uns 3 anos, tá? Se não for 4. Mas, assim, né, o pessoal quer sempre adiantar, né? Sempre, né? Sempre. Então, né? Mas, assim, tem éguas que a partir dos 2 anos já também. Mas eu gosto de fazer na minha rotina pelo menos uns 3 anos, né? Porque, assim, com 2 anos, todas elas já, na maioria das vezes, né, já atingiram a puberdade. Sim. Né? Só que elas não atingiram a maturidade sexual. Tem a diferença. Né? A puberdade, ela começa, né, realizar esse ciclo dela, entrar no cio, né, demonstrar sinais de cio, só que, às vezes, ela não libera um oosto maduro, né? Ela não vai liberar, às vezes, não vai conseguir fazer um embrião, né, maduro. Então, por isso que eu recomendo, né, depois dos 3 anos de idade, porque aí a maioria delas já atingiram essa maturidade sexual. E como é que você percebe que ela já chegou na puberdade? Quais são os sinais? Ela começa a entrar no cio, essa égua, né? Então, assim... Mas você falou que não dá para ver quando elas entram no cio, só pela vulva, né? Quando a vulva está muito inchada, né? Você falou. Mas é só se você perceber. Quais são os outros sinais? Assim, né? Eu passaria um ultrassom nessa égua, né? Que aí eu teria sinais, né? Lá no útero dessa égua, né? Que seria o quê? Atividade uterina, né? Atividade ovariana dessa égua, né? Aí teria que fazer um exame de ultrassom nessa égua. E passar ultrassom na égua é fácil? Não, né? Requer técnica, né? Requer técnica. Técnica, paciência. Exatamente, é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Tem que ser com cuidado, né? Tem égua que contrai muito, né? Na hora que a gente está passando ultrassom, então a gente não pode lutar contra essa força dela, né? Porque às vezes machuca, né? Então, assim, foram alguns tempinhos, assim, para até pegar a prática, né? Mas hoje, assim, é tranquilo, né? Mas no começo... E elas podem ter, tanto fazer a parte de reprodução como monta natural, até quanto tempo de vida que elas podem ter, ter Olha, tem éguas que com 20 anos ainda o pessoal usa na reprodução. Poxa vida. Só que, assim, né, isso aí vai dificultando o nosso trabalho. Sim. Né? Porque é uma égua que, às vezes, ela não limpa mais o útero corretamente, né? Então, às vezes, é uma égua que acumula líquido dentro do útero, né? E ali acontece o crescimento de bactérias ou fungo, né? Então, é uma égua que provavelmente, né, ela vai dar mais trabalho para emprenhar, né? Ou tirar embrião dessa égua, né? É uma égua que às vezes vai estar um pouco mais debilitada, né? Vai diminuir já a musculatura dessa égua, né? Então, assim, mas tem pessoal que usa até 20 anos de idade uma égua. Mas, assim, pensando corretamente, né? Seria até uns 15 anos. Imaginei isso. E ela normalmente dura uma égua que
que já passou por esses processos todos, dura quanto tempo de vida? Uns 25? Não interfere, assim, muito no Não, tempo de vida dela, não. não, isso não diminui. Não, assim, não vai diminuir, sabe? Não vai interferir muito, não. Os cuidados com a água, que você falou que é muito importante, né? Cuidados com a água. Mora com os animais, com essas éguas que estão gestantes, né? Que são importantes, né? Porque a água tem um Assim, monte de doença. água, a gente às vezes esquece, né? O pessoal esquece, mas é uma das coisas que a gente tem que mais tomar cuidado, né? Porque, assim, se o animal não toma água, ele desidrata, né? E por que tem que ser uma água de boa qualidade, né? Eu brinco assim, né, que é igual a gente. Se a gente for pegar um copo de água, tiver um monte de farelinho de pão ali, a gente já perde a vontade de tomar água, né? O cavalo também é a mesma coisa, né? Então, assim, se ele for tomar água, tiver um bebedouro, né, todo sujo, né? Às vezes ele vai tomar porque ele tá com muita sede, né? Mas ele vai evitar de tomar essa água, né? A temperatura da água importa também, né? Então, nesses dias que estão mais frios, né? Igual agora, né? Que a gente está no inverno, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque essa água ela fica mais gelada, né? E aí isso também faz com que o cavalo não queira tomar água, né? Porque está muito gelada. Então, às vezes, a gente tem que trocar essa água com mais frequência, né? Para ela não ficar tão gelada, parada ali. Né? Então, assim, de extrema importância, e às vezes o pessoal esquece, né? Então, é ideal, né, sempre fazer a limpeza dos bebedouros, né? O correto seria limpar todos os dias, né? O bebedouro da água dos cavalos, né? Se não conseguir todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, né? Para a gente oferecer uma água de boa qualidade para eles. Gabriela, você já pegou alguma cólica nas éguas e ela estava prenha? Já peguei. E é difícil, né? Olha, e assim, foi um caso, na verdade, que marcou, né, a minha carreira, foi na residência também, né, foi uma égua que chegou pra gente e ela estava prenha de 9 meses. Quase ali para nascer, né. Que E triste. essa égua, ela, se eu não me engano, acho que ela estava com uma torção ou alguma compactação, não lembro, assim, muito bem, só que ela não estava respondendo ao tratamento clínico. Então, assim, a gente estava no intensivo já com essa égua, fazendo muito soro, fazendo medicações, né, para tirar a dor dessa égua, tentar estimular, né, a motilidade do intestino dessa égua, e ela não respondia, né, sondava essa égua para lavar o estômago, e nada. Aí, ela teve que fazer uma cirurgia. A gente teve que levar ela para o centro cirúrgico, né, para abrir a barriga dela e ver, né, o que estava acontecendo ali dentro, né, porque quando a gente não consegue, né, resolver na clínica, o procedimento é ir para a cirurgia. Vai para a faca. E aí, né, a proprietária estava muito triste, né, porque, assim, ela estava convicta, né, que ia perder o potrinho, né, que ela estava na égua dela. Ela falou assim, olha, não sei o que vocês vão fazer, vocês vão deixar o potrinho ou não, mas eu quero que salve a égua, né, o potro, depois eu faço outro potro, né, se eu quiser, compro um potro, né, mas eu quero a égua. Falou, beleza, vamos tentar, vamos fazer o nosso melhor, com certeza. Aí, durante a cirurgia, né, ficamos na dúvida se a gente abortava esse potro, né, já tirava esse potro, se a gente mantinha ele, né, porque a gente tinha medo, né, que ela ia parir daqui 2 meses, né, ia estar recém-operada, uma incisão que é grande, né, na barriga, ela ia ter que fazer muita força, faz muita contração, a gente estava com medo de estourar tudo, né, mas também, né, era um risco a mais, né, mexer no útero dessa égua, né, sem dúvida. Fazer essa cesárea nessa égua, né, ela já estava debilitada, ela ia ter que passar por 2 procedimentos, se fosse ver, né, então optamos, né, por deixar esse potro. A gente falou, vamos ver o que acontece, qualquer coisa a gente intercede de novo, né, qualquer coisa faz uma cesárea de emergência, né, mas vamos deixar o potro então, né, tinha risco de todos os jeitos, né, e deixamos o potro, a égua ficou internada no hospital, a proprietária quis deixar essa égua no hospital até parir, né, e ela fez a escolha certa, né, porque a gente estava lá, né. Sim, 24 horas, quando estava um, estava o outro. E aí, né, essa égua se recuperou super bem dessa cólica dela, né, a ferida dela estava ótima, não abriu a ferida, tudo indo muito bem. Aí chegou, né, no período dessa égua parir, né,
E ela pariu, era numa noite que eu estava de plantão, Que né? Tava legal. eu e o meu outro residente, né? A gente estava de plantão junto, só que na hora eu estava na minha hora de descanso e ele que estava na hora de ficar acordado, né? E é ele que viu, né? O potrinho nasceu, foi tudo bem, Super bem. super saudável, né? Um dos nossos medos também era dessa anestesia, né? Se às vezes influenciar também nesse potro, né? Às vezes a própria anestesia abortar esse potro, né? As medicações que ela tomava, né? Também que eram que passa, né? Pelo cordão umbilical. Com certeza. E aí ele nasceu super bem, super saudável. Quer dizer que a proprietária ficou feliz e pagou até com gosto, né? Porque salvou feliz. O potro e a égua. Hoje ele tá assim, um cavalo enorme já. É mesmo? Tá uma emoção. Lindo. E é assim, é emocionante, né? Ver esses casos, ver ela bem. Para vocês, né? Isso, né? Que é um desafio na Foi veterinária, né? muito grande, não sabe assim. o que pode acontecer, né? Exatamente, foi um dos casos assim que acho que mais marcou mesmo. Foi até legal você ter perguntado. Com certeza, tem cirurgias que marcam, assim, tem pacientes que marcam também, né? E os nossos pacientes não falam, então. Exatamente. Que é o mais desafiador, né? É o desafio da veterinária, né? É o desafio da veterinária. Não fala, ó, tá doendo aqui, né? Tá acontecendo isso. Você não sabe. E você fazer exame, né? Uma boa Eternamente avaliação. pediátricos, né, meu amiga? Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa, Gabi? O que você acha importante para as pessoas saberem? A veterinária, que é esse mundo lindo, a parte da reprodução. Gabriela, queria saber, você a gente está falando sobre reprodução, mas tem a estação de monta, né? Das éguas. E como é que funciona isso? Então, as éguas, elas são animais que elas ciclam em determinados períodos do ano. Ah, né? Não são todos. Não é o ano todo que cicla a égua. A égua ela vai entrar no cio somente em períodos que tem luz, né? Ou seja, primavera e verão. Ah! Isso é muito legal, né? Diferente das outras espécies, né? Que não tem essa característica. Mas a égua ela precisa da luz, então, para ela conseguir entrar no cio. Quer dizer que inverno e outono e inverno, nada. Exatamente, né? Por isso, agora que a gente está no inverno, né, as éguas elas estão paradas, né? É uma época que diminui o trabalho, né, do veterinário da reprodução. Por quê? Porque as éguas elas não ciclam, né? Elas ficam como se fosse num período que elas não entram no cio, né? Existem algumas, né, que são exceções. Oi? Elas precisam dos dias quentes para melhorar? Dos dias quentes, exatamente. Ela precisa da luz solar, que ela reconhece pela retina do olho dela. Olha. Né? E aí envolve toda a parte hormonal, né? Mas quando essa luz está baixa, né? O que acontece? Os hormônios, né, que geralmente são produzidos, né, na época de cio, né, da ovulação, eles não são produzidos, eles são bloqueados, né? E aí por isso que ela não consegue ciclar, né? Tem até um hormônio, né, que a gente conhece bastante, tem um pessoal que toma à noite também, que chama melatonina. Né? A melatonina é o hormônio da noite, né? Sim. Então, o que acontece? Em período de escuridão, né, que não tem luz, essa melatonina aumenta. E essa melatonina que bloqueia essa égua de entrar no cio. Então, é isso que acontece, né? Então, a égua, ela vai, quando que é essa estação de monta, né? Vai ser nos meses, mais ou menos, de setembro a março, né? Existe, né, alguns meios que a gente consegue antecipar essa estação de monta, né? Que aí seria como? Pelo uso da luz artificial. Né? Tá. Então, das lâmpadas mesmo, né? Aí tem que usar um tipo de lâmpada específico, né? E deixar essa égua exposta, né, nessa luz determinadas horas do dia, né? Para não ter esse decréscimo de luz e ela continuar ciclando normal. Ah, mas todas as éguas vão parar de ciclar? Não, existem éguas, né, que elas continuam ciclando normal, né, mas assim, é uma exceção, né? E assim, por que não é viável, né, para a gente trabalhar nesse período, né? Porque assim, a maioria das éguas já pararam, né? Vai ter alguma outra, né, que vai continuar, né? Só que assim, não é viável para o proprietário, né, às vezes acompanhar uma égua só. Lógico. Com a chance ainda dela não, né, entrar no cio.
E nessa época também, às vezes a égua até ela tá ciclando, mas aí, em vez dela ovular, ela forma uma estrutura, né, que ela não consegue ovular mais e aí perde, né, aquela inseminação também, né, que é um erro, né, como se fosse uma falha de ovulação. Então, assim, do próprio organismo, né? exatamente. Então, assim, é uma época que tem muitas chances de erro, né, da Sim. própria égua, né, não do veterinário, mas, assim, do próprio organismo da égua, né, ter falhas, né. Então, às vezes a gente programa tudo certinho, a égua até tá indo bem, mas aí ela falha na ovulação, né? Aí você já gastou com sêmen, com motoboy, com veterinário, com a quilometragem, né? Então, assim, não é viável, né? E eu falo isso também para os meus proprietários, para os meus clientes, meus proprietários não, meus clientes, né? Eu sempre aviso eles também, né? Igual eu estava no final da estação agora, né? Que eu tinha tirado o embrião da égua dele, e ele estava todo empolgado que ele já queria tirar mais um, né? Só que isso foi em abril já, né? A maioria das éguas em abril já estão parando, né? Não estão mais ciclando. E aí eu falei para ele, olha, se você quiser, a gente pode até tentar, mas aí expliquei que as éguas, né, às vezes tinham falha de ovulação nesse período, que às vezes, né, não tem como eu interferir, né, não vai adiantar eu fazer hormônio, tal, né, não tem como a gente recorrer nesse período, né, então, assim, às vezes esse é um período que você vai gastar dinheiro à toa, não vai dar certo, né, então vamos esperar nessa égua, né, lá para o mês de setembro, outubro, né, que essa égua já está voltando a ciclar bem, né, vamos esperar, né? Porque aí tem uma chance maior da gente conseguir tirar um produto dessa égua, né? Passei para ele, por isso que eu falo, né? A gente tem que ser sempre franco com os nossos proprietários. Não adianta assim, eu tentar ir lá fazer esse embrião, às vezes não vai dar certo, vai ser, sabe, como dar murro em ponta de faca, né? Eu já sei mais ou menos o trabalho que isso vai dar para às vezes não dar certo. Então, assim, é melhor, né, ser franco com eles, né? Ser verdadeiros, né? Falar a verdade do que, às vezes, tentar ir para ganhar um dinheiro, mas não ter resultado. Com certeza. Eu vou ficar mais grato se você fizer jogar na sinceridade do que não, né? Com certeza. Quer dizer que elas são tão inteligentes que elas dão férias para vocês. Férias. Férias forçadas. Exatamente. É a época que vocês podem descansar, viajar. Ou trabalhar em outra área. Ou trabalhar em outra área. Exatamente. Agora, e aí vocês voltam. Em setembro vocês voltam. Ai, época mais linda. Elas ficam de férias de pipetada, né? Ai, acho que elas ficam assim, deixa eu dar um tempo desse veterinário aqui. Claro, deixa eu descansar, pelo amor de Deus. Exatamente. É desse jeito. Você quer falar mais alguma coisa, Gabi? Ai, acho que não, Pri. Não? Sei. Mais importante que vocês... fala sobre os cursos, né? Os cursos do CETRI, né? Legal. Então, os cursos do CETRI tem bastante curso nessa área de reprodução, né? Tem bastante procura lá com vocês, né? Temos. Nós temos cursos desde os mais básicos, né? Para quem está iniciando na reprodução, quem nunca teve um contato, né? Até alguns mais avançados e mais específicos, né? Uhum. A gente tem um curso que chama ABC da Reprodução. Olha, né? Que legal! Que ele você dá aula. Isso, sou eu que ministro ele. Ele é um curso que eu falo tanto da parte de égua quanto da parte de garanhão, né? A parte mais básica, né? A parte de palpação, ultrassonografia das éguas, né? Então, é um curso para quem nunca palpou, né? Para quem quer pegar mais experiência nessa, mais prática, né? Nessa palpação e nessa ultrassonografia. É um curso também de garanhão, né? Que eu ensino avaliação, né? Básica no laboratório, né? Do sêmen desse garanhão. Então, eu deixo os alunos também coletar esse garanhão, né? Que eles adoram, né? Porque é uma emoção na hora. Imagina, legal. Né? E aí tem também os cursos mais específicos, né, de inseminação artificial, curso de transferência de embrião, né, assim, que também esses cursos, né, para quem está começando, né, também é legal fazer, base, né? Vai aprender também tudo, mas também para quem, às vezes, quer melhorar um pouco a técnica, né, quer pegar, às vezes, alguma dica, né, de protocolo, né, alguma medicação diferente, se atualizar, é um curso bem bacana também. Esse curso tem a cada quanto tempo?
a projeção é a cada uma vez por mês, 2 vezes por mês? Olha, a gente está fazendo ele mais ou menos a cada 2, 3 meses, né? Mas, assim, se tiver procura também, a gente monta uma turma, né? O legal também é que nossas turmas são reduzidas, né? Então, assim, não é aquele curso que você vai que vai ter 10 pessoas, né? Eu gosto de colocar no máximo 4 alunos na minha turma. Todo mundo aproveitar, né? Para todo mundo aproveitar, né? E assim, como é um curso que eu preciso dar bastante atenção por causa da palpação, né? Ele tem muita prática, né? Então eu preciso ficar em cima, né? Então não adianta eu colocar vários alunos, né? E eu não conseguir passar a informação certinha para eles, né? Então, assim, é um curso bem prático, bem legal, né? Que a pessoa já sai preparada mesmo para o campo. E assim, além dos cursos de reprodução, né? No CETRI nós temos também outros cursos, né? Voltados para equinos. Tem curso de síndrome cólica, de cirurgia a campo, ozonoterapia, acupuntura. Tem curso também de... como chama? Fisioterapia, né, dos equinos. Legal. Então, tem muita coisa. Tem alguns cursos também que a gente traz alguns professores de fora, né, que são especializados em alguma área, né, que aí a gente deixa esses cursos para eles. Como, por exemplo, de nutrição animal, né? Teve o curso do Dr. Gobesso, que ele veio aqui, foi muito legal. Teve um curso também de respiratório, de equinos, né? Que é algo muito diferente, né? Que às vezes a gente não encontra tanto por aí. Sim, é muito difícil, né? Cursos de ortopedia. E também tem cursos, né? Que a gente está começando a fazer para pequenos animais, né? Que aí são outros professores também, né? Que ministram esse curso. Mas já tivemos também de ultrassonografia de pequenos animais, né? E estamos montando alguns ainda, né? Temos curso também de anatomia, com a professora Vanessa também, não só faz o curso de anatomia, de necrópsia de aves, tem curso. Então, assim, temos muitos cursos, né? Bom, o programa Mais Saúde fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tive o prazer enorme de entrevistar a doutora Gabriela Sabatini, que é médica na área de reprodução de equinos lá do CETRI. Ela fala um pouco para a gente sobre a maravilha dessa parte de reprodução, sobre ciclos das éguas para elas poderem ter os seus potrinhos. Doutora Gabriela, eu agradeço muito a sua entrevista, o nosso bate-papo. Fique à vontade, Gabi. Pri, eu que agradeço, viu? Estou muito feliz, né, da gente ter conversado aqui. Eu que agradeço e estou à disposição também, se o pessoal tiver alguma dúvida, posso deixar meu Instagram aqui embaixo, né? Pode deixar, depois você me manda que eu vou colocar lá. Se tiver alguma curiosidade, né, saber mais sobre o assunto, né? Às vezes algum produtor quer saber alguma coisa, ou às vezes algum aluno, né, que quer procurar estágio, seja o que for, né? Estou aberta também, tá? Aí é só conversar comigo. E muito obrigada, viu, Pri? Foi um prazer te conhecer. Quando você vier aqui para Rio Preto, me avisa, certo? Pode deixar. Não, eu vou voltada num cavalo. Com certeza, vamos fazer uma aula de cavalo. E eu vou montada para São Paulo num cavalo. Eu acho que você não vai querer voltar para São Paulo, Pri. Bom, minha linda, muito obrigada. Obrigada, viu, Pri? O programa Mais Saúde fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.